Olá pessoas, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Ableton Live. Eu quero aqui apresentar para vocês as principais funções, algumas coisas que vão te dar o caminho para você conseguir utilizar esse programa. Ele é um programa bem intuitivo, não é muito difícil de lidar com ele, ele parece meio monstrinho assim, mas não é tudo isto que falo. Então vamos aqui olhar um pouquinho essa primeira área aqui, essa frente. Então aqui ó, nós temos essa função aqui, Link. Link ela faz o quê? Ela sincroniza o programa com programas externos. Por exemplo, hoje você tem, por exemplo, GarageBand, você tem alguns aplicativos que tocam ritmos. Então, através do Link, se você estiver ligado na mesma rede Wi-Fi, você consegue ligar esses dois programas e fazer com que eles toquem ao mesmo tempo. Ou mesmo, por exemplo, caso eu tenha um outro colega que esteja com o Ableton Live e a gente esteja fazendo uma apresentação juntos, né? Então ele consegue ligar o programa dele ao meu e sem eu precisar me preocupar em estar sincronizando os ritmos, certo? O tap aqui é para você, por exemplo, você coloca uma música e quer descobrir qual o tempo que ela está tocando. Então você começa a fazer aqui no ritmo e ele vai te dizer qual o ritmo que a música tá, ó, tá vendo? Então basicamente seria isso. Essa outra funçãozinha aqui é uma função de sincronização. É basicamente quando você está com um áudio desincronizado, então essa aqui ela meio que faz o áudio correr um pouquinho para frente e essa aqui o áudio correr um pouquinho para trás. Aqui ó, você encontra as fórmulas de compasso, então aqui você pode mudar as fórmulas de compasso do programa, ou seja, se eu quero uma valsa, que é 3x4, eu mudo aqui, ou um ritmo composto, um 6x8, ó. Eu consigo mudar aqui, ó, certo? Então, é para isso que serve essa função aqui. Agora aqui, ó, isso aqui é o metrônomo. Você liga e desliga o metrônomo. Tem algumas funções extra aqui, como o que ele vai contar, qual o tipo de som que você quer, qual o ritmo que ele vai bater, etc. Ou se você quer habilitar ele apenas quando está gravando. E aqui, ó, quando que esse metrônomo vai bater. Se ele vai bater, nunca vai bater, se ele vai bater em 8 compassos, em 4 compassos, etc. Então, basicamente, é isso que é essa função. Aqui, ó, essa função aqui ela é uma função que faz a tela ficar correndo, né, quando tá tocando. Eu nunca ativo ela, então ela não é uma função muito importante. Vamos para a função desse painel aqui, vamos para a função mais importante, que são essas três aqui, que é o play, o stop e o gravar. Essa função aqui ela é bem importante, né, que é gravar ou parar e o tocar. Então, bem simplesinha também, quase todo mundo conhece esses símbolos. Outra função importante aqui é essa daqui, ó, que já daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês, certo? Então, vamos aqui para esse outro painel aqui. Então, aqui, ó, nós temos essa collections aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui, ó, são cores que você atribui a plugins que você usa mais, certo? Então, por exemplo, tem vários plugins que você vai utilizar mais frequentemente quando você for fazer sua música. Então, até você ir lá procurar o plugin e tal, e demora um pouco mais. Então, para agilizar o processo, o que você faz? Você vai lá naquele plugin, por exemplo, vou pegar aqui, ó, aqui o reverb, ou pegar esse aqui, ó. Eu clico com o botão direito do mouse, escolho aonde que eu quero encaixar ele, clico, né? Por exemplo, vou clicar aqui em favoritos. Esse plugin, eu vou lá em favoritos, ele tá aqui, ó. Tá vendo? Foi adicionado. Então, esse que é o esquema aqui, certo? Então, isso aqui nada mais é que um atalho, né? Ele é um atalho, certo? Ops. Beleza. Então, aqui eu formei meus atalhos, né, para cada um. E agora vamos para a próxima parte. Aqui são sons, né, são tipos de, quase como se fossem instrumentos virtuais. Então, isso aqui você pode pegar e jogar aqui, ó. Ele vai abrir um novo canal e você vai ter o instrumento aqui para você usar seu controlador. Certo? Essa aqui eu acho uma função meio redundante, daqui a pouco vocês já vão entender por quê. Aqui você tem a coleção de baterias.
Ou seja, quando você jogar, pegar um desse aqui, arrastar aqui, jogar para dentro de um canal MIDI, o que vai acontecer? Ele vai abrir a bateria aqui para você, certo? Ó, aqui ela tá aqui, ó. Daí você consegue tocar ela e tal. Você pode configurar o controlador MIDI para você conseguir tocar nela. Ele é com base em notas musicais, certo? Então tá. Lembrando que isso aqui é uma explicação bem rápida e bem superficial, porque senão o vídeo fica enorme. Aqui são os instrumentos, ou seja, aqui você, por isso que eu falei que essa função aqui era redundante, porque aqui você consegue ter os instrumentos, né? Aqui é o Wavetable, que é um VST, você consegue criar sons, né? A partir dele ele te dá o som seco, só com uma onda, e a partir dele você consegue criar novos sons, né? Ó. Ou você tem aqui essa som... Mas, ó, aqui é aqueles sonzinhos de videogame antigo, mas se você começa a trabalhar nele, ó, você consegue modificar a onda e assim você criar outros tipos de timbres, né, que pode ficar mais interessante a música. Eu não vou explicar muito dele porque para eu mostrar exatamente como ele funciona e tal, eu gastaria mais ou menos uns 20, 30 minutos. Só para mostrar tudo, as funções e tal, né? Trazer ele, mostrar o que cada coisa dessa aqui faz, certo? Então tá. Então basicamente aqui você tem vários instrumentos, né? Vários instrumentos. Aqui você tem, por exemplo, o operator é um outro tipo de VST, tipo esse Wavetable aqui. Aqui você consegue montar vários instrumentos. Enfim, aqui você tem o Drum Rack, que o Drum Rack é para você arrastar. Por exemplo, você tem uma peça de bateria. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, aqui ó, tem um surdo. Eu consigo pegar esse som, jogar aqui dentro ó, do Dó 1 e ter ele aqui ó, na minha mão para eu tocar, né? Então, é um instrumento, por exemplo, para você montar, caso você tenha kits de bateria, e é muito comum hoje você pegar sample pack. Sample pack é um conjunto de sons, né? Conjunto de sons que você compra ou que você baixa, tem bastante gente que faz gratuito, para você colocar dentro da sua música, porque daí você não vai precisar, por exemplo, que um baterista venha tocar para você. Existe sample pack de tudo, de bateria, de piano, de cordas, uns melhores, outros piores. Então, basicamente, é isso que esse Drum Rack faz, certo? Então, basicamente, aqui é a área que você vai ter os instrumentos. Áudios... aqui o Audio Effects, que é isso aqui? Isso aqui é onde que fica os plugins, né? Os plugins são essas ferramentas aqui, ó, que te ajudam a processar o som. Basicamente, você vai organizar, transformar, moldar ele utilizando essas ferramentas. Daqui a pouco eu vou explicar alguma das principais que a gente utiliza quase que sempre dentro da música, né? Vai ser uma explicação bem rápida também, né? Mas por enquanto eu queria mostrar um pouquinho para vocês de cada função. Então basicamente isso aqui é isso. Ó, um dos plugins mais famosos aqui, ó, é o Reverb, né? Reverb, quase todo mundo conhece o Reverb. Se fala muito em delay também, quase todo mundo também conhece aqui, ó, o delay. Deixa eu até colocar aqui. Tá vendo? Então são plugins que já são mais famosos, né? Quase todo mundo usa. Ah, aquele cantor não tá boa a voz dele. Ah, coloca um pouco de reverb, ou coloca um pouco de delay aí. Aqui você tem o MIDI FX. O que é isso aqui? Isso aqui são controles do MIDI. Ou seja, quando você faz, por exemplo, uma programação MIDI, o que é programação MIDI? Eu vou tocar qualquer coisa aqui. Ok, nem saiu o som. É isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma configuração MIDI. Então, aqui o que você tem aqui? Você tem, deixa eu aumentar bem aqui, ó, para vocês entenderem, né? Para aumentar, basta aparecer a lupinha e você arrastar o mouse para o lado que ele aumenta. Então aqui você tem as notas, né? Dó, Ré, Mi e tal. Essa área aqui, ó, o que acontece? Digamos que o cara tocou o piano aqui e ele usou um instrumento virtual. E o cara errou esse Ré aqui, era para ele ter tocado um outro Dó. Eu consigo corrigir aqui, né? Então, o MIDI, diferente do áudio, quando eu gravo direto com, por exemplo, quando eu gravo violino, ele vai aparecer o áudio ali, né? O áudio, basicamente, é isso aqui, ó. Deixa eu pegar um sample aqui e jogar aqui dentro, ó. Aqui. Isso aqui, áudio. Isso aqui eu não consigo...
entre aspas, manipular. Eu consigo manipular alguma coisa, mas não tudo. Já que o MIDI, eu consigo mudar a nota de lugar sem sofrer danos, né, na qualidade sonora, certo? Consigo mudar o ritmo, ó, trazer para lá, para cá. Então, o MIDI ele é muito mais manipulável do que necessariamente o áudio, certo? Então, basicamente, o MIDI ele traz muita facilidade para a produção, né? Então, mesmo que você não seja aquele grande virtuoso do instrumento, você consegue produzir as coisas utilizando essa ferramenta. Inclusive, você consegue adicionar notas, ó. Eu posso clicar aqui nos quadradinhos e tá aparecendo nota. E esses quadradinhos, eles respeitam o tempo também, sendo que, ó, tá vendo aqui, ó? Aqui eu tenho um compasso, né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, 1/4. Então, aqui eu tenho um compasso inteiro e eu consigo dividir aqui, ó. Olha bem aqui essa seção, ó. 8 compassos, 4 compassos, 2 compassos, 1 compasso. Dividido por 2, ou seja, né? Divido por 2 compassos, divido por 4, que é a semínima, divido por 8, que é a cocheia, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Aqui eu tô dividindo por cocheia. E então isso facilita muito a vida de quem não tem aquele domínio, tanto do instrumento quanto do tempo, né? Não consegue ser muito preciso. Então a gente consegue corrigir muita coisa aqui dentro do programa. Certo? Claro, quanto menos coisa você errar na hora da gravação, menos trabalho você tem para corrigir. Isso facilita muito a vida. Não ache que porque o programa dá para corrigir tudo é bom ficar errando. Porque, tipo, corrigir, imagine assim, você tem uma música de 5 minutos. Aqui, ó, só tem um compasso e olha quantas notas eu tenho aqui. Imagina, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tem 19 notas. Imagina eu corrigir isso aqui numa música inteira de 5 minutos. Né? Dá bastante trabalho. Certo? Então essa parte aqui de mídia effects vai trabalhar essa função aqui. Então aqui, por exemplo, acordes aqui, né, que é a tradução disso aqui. Você aperta uma nota, ele faz um acorde apertando apenas uma nota. O MIDI hack, ele vai montar um hack de efeitos MIDI, né? A afinação aqui, por exemplo, você consegue, é o famoso transposer do teclado, você consegue alterar o tom, né? Apenas mexendo um botãozinho aqui, certo? Handle, ele vai deixar aleatório o que você for programar. Escala aqui, você tem todas as escalas, seja elas os modos gregos, etc. Então você tem vários modelos de escalas aqui pronto para você fazer. E o Velocity basicamente é dinâmico. Max for Live, isso aqui nada mais é do que um programa dentro de um programa. Nossa, mas o que diabos é isso, né? Um programa. Aqui você consegue fabricar seus próprios plugins, né? Aqui você consegue fazer os seus próprios instrumentos MIDI, por exemplo. Então isso aqui é um local onde você consegue programar programas para o próprio Ableton. É uma área de programação. Eu nunca me aventurei muito nela porque precisa estudar bastante para conseguir montar. Mas se você se especializar nela, você consegue fazer um monte de coisa. Inclusive no próprio site do Ableton, ele baixa vários templates, né, vários instrumentos, efeitos MIDI, etc, que tem lá dentro da galera que se especializou nessa área. Aqui, ó, nessa área, plugins. O que é essa área de plugins? Isso aqui é quando você tem, por exemplo, um reverb que você comprou de uma fábrica que não é do Ableton Live. Então aqui, ó, são plugins nativos, ou seja, plugins do próprio programa. Quando você vem para cá, são plugins externos, ou seja, são plugins que vêm de outras empresas fora do Ableton. E aqui ele vai puxar de tudo, né? Vai puxar desde dos VSTs, que são instrumentos virtuais, como equalizadores, compressores, etc. Então, por exemplo, o Contact, que eu mostrei aqui, eu vou mostrar aqui para vocês, ele não é um programa do Ableton, só que ele consegue funcionar dentro do Ableton. Então eles trabalham todos em conjunto. Então tudo, por exemplo, de plugin, de coisas voltadas para áudio que você tiver dentro do seu computador, ele vai puxar aqui para dentro, certo? Clipe é o seguinte, se você quiser trabalhar com vídeos aqui dentro do Ableton, você consegue, ou seja, eu quero compor uma trilha sonora para uma determinada cena, certo? Então você consegue jogar o clipe aqui dentro.
e você vai olhando pro clipe, aparece uma telazinha aqui, um videozinho, né? E você consegue ir compondo a música conforme a cena. Você não consegue fazer edições de cores, edições mais, por exemplo, que você usaria no Adobe Premiere. Não, o programa não faz isso. Mas ele tem uma certa... É bacana fazer uma edição aqui de áudio, olhando para o clipe, através aqui do programa, que fica mais sincronizado, certo? Uma coisa que é muito mais difícil, por exemplo, no Final Cut, que é o programa que eu uso. Você até consegue fazer um tratamento de áudio dentro do Final Cut, mas ele não é um programa para isso, e por conta disso é muito mais difícil trabalhar lá dentro do que trabalhar aqui no Ableton. Samples, como eu já disse a vocês, são amostras de sons que a gente pega, né, que a gente coleta. E como o Ableton Live é um programa bem completo, ele traz os próprios samples. Até porque, senão os instrumentos virtuais dele não funcionariam. Então aqui você tem diversos sons, conga... E o mais legal aqui é que ele também, quando você coloca um sample seu dentro do programa, ele puxa para cá também. Isso é bem bacana, sabe? É bem bacana. Então é um programa que é bem interativo. Packs são aquilo que eu já falei para vocês, que é um conjunto de alguma coisa, né? Tipo, então, como eu falei, sample pack, um conjunto de sons. Então aqui você tem, por exemplo, os packs de áudio, né, de áudio efeito, de mixagem e masterização, simulação de amplificador, performance DJs, olha, você tem vários tipos de packs aqui que pra galera trabalhar. Ó, daí ele abre essa janelinha aqui que você depois pega isso aqui e aciona o seu controlador MIDI. Eu não vou explicar sobre o controlador MIDI exatamente porque a função aqui é explicar sobre o programa. E vai ficar muito longo. Certo? Então aqui você tem User Library, que é o que? É a sua biblioteca, ou seja, eu crio meus próprios packs. Tá aqui, ó, meu hack de masterização. Então eu criei isso aqui e salvei. Então ele tá aqui, ó, para eu usar quando eu quiser, porque, por exemplo, eu não vou fazer toda vez aquele hack de masterização, ter o trabalho de buscar cada plugin, se eu posso pegar, juntar tudo eles, formar um pack e salvar. Então, por exemplo, aqui eu tenho vários packs que eu criei, né, configuração de kick, master pré-mixagem, o canal de bateria, etc, etc. Então aqui eu mesmo já fiz os meus packs e salvei e deixei prontinho para facilitar a minha vida. Esse aqui são alguns projetos. Essas pastas aqui, ó, são o seguinte. Você pode adicionar uma pasta aqui. Por exemplo, você tem lá uma pasta de sample que você precisa ter acesso rápido. Tipo essa aqui, por exemplo, que eu tenho vários samples aqui que eu sempre uso. Então, o que eu fiz? Montei uma pastinha, adicionar pasta, ele vai abrir aqui uma pasta para mim, e eu vou e coloco lá, e eu puxo ela aqui para dentro, adiciono ela aqui, ela fica aqui. Então quando eu quero lá esse determinado som, só clico nela e tá aqui todos os sons já, sem eu precisar abrir aqui, ir lá na pasta, puxar para cá. Então basicamente essa é a função dessa parte aqui, certo? Aqui, ó, como o programa diz, ele se chama Ableton Live, ou seja, é para você tocar ao vivo. Então, o que isso quer dizer, tocar ao vivo? Quer dizer que você pode utilizar esse programa, pode não, você deve utilizar esse programa para tocar ao vivo. Ele tem todas as funcionalidades que lhe permite ou que facilitam sua vida quando você vai tocar ao vivo. Aqui, ó, por exemplo, tá vendo esses canais aqui, ó? Deixa eu fechar aqui. Aqui, ó. Isso aqui são tudo áreas que você, como eu já mostrei para vocês, você pode arrastar sons para cá e não precisa ser necessariamente um som curto. Você pode, por exemplo, digamos que você tem uma banda, né? Você tem uma banda lá e você tem 2 guitarristas, um teclado, baixista, baterista, e naquele dia o guitarrista solista faltou. Né? O guitarrista solista faltou. Então o que acontece? Você grava o solo dele e na hora daquele solo da guitarra, você faz o quê? Você coloca ele aqui e a hora que for o solo, você simplesmente solta o solo junto com a banda. Então, tipo, a banda tá tocando, apesar do guitarrista ter faltado, a banda continua completa, porque os solos dele estão todos aqui. Entende? Então ele, mesmo que digamos que ele fique doente e tal, claro, ter um músico ao vivo sempre é mais legal. Mas você consegue substituir o músico através disso. Nossa, um monte de gente vai ficar bravo comigo por conta disso. Mas, entende qual que é o processo? Então, para DJs, isso é muito legal. Tem gente que
coloca a música inteira desmontada aqui, ó. Por exemplo, coloca aqui o baixo, coloca aqui o vocal. E aqui eu consigo colocar quantos canais eu quiser, né? Consigo colocar quantos canais eu quiser. Daí, digamos, aqui eu coloquei a bateria, aqui eu coloquei o baixo, aqui eu coloquei a guitarra, tal, tal. Só que nessa linha, essa música, ela está em Deep House. Daqui embaixo, ela já vai estar num outro ritmo. Por exemplo, aqui eu quero colocar ela em House apenas. Então, eu consigo montar a mesma música com diversos estilos diferentes. E na hora ali, dependendo da vibe do público, eu soltar ela, certo? Aqui, ó, eu tenho os volumes de cada canal, né? Consigo controlar os volumes. Aqui, esses send são os canais de retorno, ou seja, aqui, ó, tá vendo esses canaizinhos aqui, ó? Nesse canal tem reverb. Então, eu não quero colocar, por exemplo, eu não quero usar um reverb em cada canal, porque isso vai carregar muito processamento. Eu jogo reverb aqui no canal de retorno e eu posso usar o mesmo reverb, né, para todos os canais, sem gastar muito processamento. E aqui eu vou dosar a quantidade de reverb que eu quero que esse canal tenha. E aqui eu consigo também colocar vários canais de retorno. E para cada canal de retorno que eu vou colocando, vai aparecendo aqui um controladorzinho, certo? Então, outra coisa aqui, ó. Isso aqui, ó, é o que aciona a gravação. Ou seja, se isso aqui não tiver ativado, eu não consigo gravar, certo? Então isso aqui que vai acionar a sua gravação. Aqui, ó, é o solo, ou seja, né, se essa função tiver ativada, ela vai deixar só esse canal tocando. Aqui eu desligo o canal. Aqui é o pan. O que é o pan? O pan é o lado que você vai ouvir o som. Se vai para lá, eu escuto o som deste lado, ou para cá, deste outro lado aqui, direita e esquerda, certo? Então, ele vai apontar para qual caixa o som vai, né? Ele vai ser direcionado, certo? Então, aqui eu tenho o monitor, ou seja, se eu vou desligar, se tiver aqui, o som não sai. Aqui, alto quer dizer que o som sempre vai saindo, e o som sempre vai sair quando o canal aqui estiver ligado para gravar, e o in, o som fica ligado constantemente, certo? Aqui, ó, Audio to, o áudio para, eu posso mandar ele para o master, eu posso mandar ele para um outro canal aqui, eu posso mandar ele só para os canais de retorno, etc. O MIDI from, ou seja, da onde está vindo, né? Tá vindo de qualquer instrumento MIDI que eu tenha acionado, de qual canal. Lembrando que instrumentos MIDI, eles têm vários canais, né, de 1 a 16, para não dar conflito. Digamos que você tenha 10 instrumentos MIDI ligados. Então, você não quer que eles fiquem disputando espaço dentro do programa. Então, você coloca cada um em um canal para cada um ter o seu lugarzinho. E aqui do áudio é a mesma coisa. O áudio da onde? Tá vindo de um ambiente externo, né? Então aqui eu posso colocar, ele tá vindo de um outro canal, ou ele não tá vindo de lugar nenhum. Então, e aqui o monitor é a mesma coisa. E aqui, ó, são os canais da placa. Então, o que é o canal da placa? É o lugar onde você coloca lá o seu cabo para o seu instrumento entrar e vir aqui para dentro do programa. Ou seja, tem placas que tem 10 canais, tem placa que tem 2 canais, tem placa que tem 4 canais. Então, eles vão aparecer aqui, ó, para você, certo? Então, eles vão aparecer aqui para você, correto? Então, basicamente, é assim que funciona. Então, tá. Agora, vamos ver um pouquinho mais aqui, ó, desta parte aqui, ó. Vamos ver um pouquinho mais desta parte aqui, ó. Quando você está tocando ao vivo, você também pode fazer loops. Ou seja, você pode gravar o instrumento ali na hora e ele ficar rodando para você. Mas como isso funciona? Mais ou menos assim, ó. Então eu coloco aqui para rodar, né? Já está com o metrônomo ligado ali e eu gravo uma sequenciazinha. Então, ok. Aqui eu gravei, vamos ver como ficou. Ó, viu que aqui ficou errado? Eu venho aqui e vou corrigir. E aqui eu adiantei tudo, né? Então vamos abrir aqui, ó. E eu consigo corrigir tudo isso aqui, ó. Eu vou levar ele pra frente, ó.
tá lá, né? Então, claro, se você for tocar ao vivo, você precisa treinar bastante para isso não dar errado, né? Agora, lembra que eu falei desse botãozinho que eu ia explicar depois? O que que esse botãozinho faz? Ah, gravei esse loop aqui. A partir do momento que eu acionar esse botãozinho, que é uma espécie de gravação, eu consigo gravar por cima desse loop sem subscrever, ou seja, sem apagar o que já está aqui. Então, coloquei para tocar, ó, acionei. Então aqui, ó, pronto, utilizando essa função eu consigo fazer uma gravação em cima desse loop. É uma ferramenta bem legal que o programa tem, né, que ela oferece para você trabalhar a música ao vivo. E daí, aqui, ó, se você clicar nesse botãozinho ou apertar o Tab, ele muda para essa outra tela aqui. O que que é essa tela aqui? Essa tela aqui é a tela que quase todo programa de áudio tem, que é para você usar a gravação na pista. Então aqui você tem informações de loop, né, que eu uso muito para construir o arranjo, e aqui você tem a pista, ou seja, você vai gravar direto aqui, ó. Deixa eu colocar o microfone. E aqui, ó, bem direto para a pista. Daí ele já não vai gravar aqui, ó, tá vendo? E aqui ele não fica em loop. Certo? Basicamente. Opa, você viu que teve o errinho lá? Daí eu clico duplo aqui, vou lá, acho onde está o errinho. Venho aqui, arrasto ele para onde eu queria. E pronto, tá aí já feito o meu áudio na pista, certo? Então, ó, aqui inclusive eu posso entrar aqui, ó, dentro do MIDI e dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui eu tenho algumas informações sobre esse MIDI. Então, o que que é as informações sobre esse MIDI? Eu tenho aqui loop, se eu acionar, automaticamente isso aqui vira um loop. Então, eu venho aqui, ó, virou aquele colchete, eu puxo pro lado, ó, ele vai formar os loops. Claro, eu tenho que regular certinho aqui, ó, pro loop não ficar fora. Ó, ele tá fora. Então eu venho aqui, puxo, deixo o loop certinho onde ele precisa estar. Ó, sempre quando formar o colchete você consegue puxar. Então formou o colchete, eu puxo e tá lá os meus loops, ó. E pronto. Arrasta aqui, ó. E tá pronto. Aqui, ó, essa função aqui, ó, legato. O que que ela vai fazer? Ela vai... Olha só como é fácil. Eu toquei tudo errado os tempos aqui, fora dos quadradinhos. Quando eu acionar o legato, ele vai colocar tudo dentro dos tempos, respeitando a limitação das outras notas. Claro que daí você, por exemplo, essa nota eu quero que ela continue soando constantemente. Essa aqui também, para dar o preenchimento no acorde. Então eu só venho aqui, ó, formou o colchete, eu consigo puxar. Entende? Ou posso selecionar várias, formou o colchete, consigo puxar. Ó. E pronto, tá aí. Então, para isso que serve. Aqui, se eu dividir por 2, ele diminui a velocidade pela metade. Se eu multiplicar, ele aumenta o dobro, certo? Então, basicamente, são essas as principais funções aqui para você entender. Aqui, ele vai dizer a quantidade de compassos que esse loop tem. Então, aqui tem 2, certo? 2 compassos. Se eu colocar 4, ele vai aumentar para 4 aqui, ó. Daí você tem mais 2 compassos para trabalhar. E assim por diante, certo? Então tá, acho que as principais funções dessa área são isso. Então vamos ver aqui um pouquinho sobre essa outra área aqui, que são alguns plugins que eu falei para vocês que era importante saber, pelo menos ter uma noção básica sobre eles. Então, o que seria isso aqui? Isso aqui é um compressor. Sempre quando você pensar em compressor, você pensa em comprimir. Comprimir, ele vai estar ligado à dinâmica.
Então, por exemplo, o que o compressor faz? Ele ajusta as ondas e com isso ele ajuda o áudio a se encaixar melhor dentro da mix. Então, deixa eu pegar alguma coisa um pouco mais complexa aqui para vocês entenderem. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, esse loop aqui, ó. Vamos pegar este loop. Dê uma olhada nas ondas. Tá vendo que essas ondas aqui, elas coincidem, né? Elas coincidem. Não tem, por exemplo, sei lá, deixa eu pegar aqui e cortar um pedaço aqui. E, por exemplo, isso aqui, ó, tá vendo? Essa onda tá mais alta, essa aqui tá mais baixa, etc. Não, você tem picos de ondas diferentes. O que o compressor vai fazer? O compressor vai ajustar isso aqui para tentar deixar mais ou menos igual, né? Para não ter, por exemplo, tá lá a percussão tocando e de repente no meio tem uma vez o percussionista bateu mais forte lá e essa batida ela tá meio que sujando ou tá deixando ruim a mix. Claro, se você usar exageradamente o compressor, ele vai tirar a dinâmica da música, o que você também não quer. Mas você não quer também uma dinâmica exagerada. São esses os dois pontos. Então, como que funciona basicamente o compressor? Você tem aqui o ratio. O que o ratio faz? O ratio basicamente é assim, ó. Olha, você vai definir um determinado decibel. E daí o ratio vai dizer assim, ó. Olha, a cada 3, tem essa linha aqui que é o ratio. Então o ratio vai dizer assim, a cada 3 frequências que passarem do decibel que você estabeleceu, apenas um vai passar e os outros 2 vai ficar. Basicamente é para isso que serve essa função. Essa função ataque é a função que determina a velocidade que esse compressor vai agir. Ou seja, se ele vai agir quanto maior o ataque, mais tempo ele vai demorar, né, para começar a agir. Quanto mais rápido ele vai ativar quando ele escutar o áudio. E o release é o tempo que ele leva para desligar. Ou seja, ele ativou, quanto tempo ele vai demorar para desligar, para voltar a comprimir. Aqui, lembra que eu falei que você ia definir a quantidade de decibéis, né? Então, aqui que você define isso, ó. É nessa ferramenta aqui, ó. Então, tá vendo aqui que eu tô diminuindo? Ó, menos 19, né? Menos 33. Então, é aqui que você vai dizer pro ratio qual os decibéis que ele deve parar, entende? Então é nessa ferramenta aqui. O Alt aqui, você vai compensando para você não perder volume. O Makeup, ele vai fazer essa compensação automática, mas eu não aconselho você usar. E aqui no Dry Wet, que a tradução é seco e molhado, é o quanto que você quer que esse compressor esteja agindo dentro dessa mix. Então, basicamente isso, se eu tiver 50%, então 50% que vai estar saindo no resultado final vai ser do próprio som original, ou seja, sem compressão nenhuma. E se eu tiver em 100%, vai ser totalmente som do compressor. E se tiver 0, não faz sentido você usar o compressor, porque não vai estar fazendo nada no áudio. Gate. Aqui eu não vou detalhar muito cada função, mas eu vou dizer basicamente o que essa ferramenta faz. O gate, ele é uma ferramenta, tá vendo que aqui, ó, entre esses espacinhos tem uma onda aqui, que nesse caso, por ser percussão, não é sujeira. Mas, quando você grava, por exemplo, um cantor, fica muito dessas ondas aqui, ó, que é ruído de ar-condicionado, ruído do ambiente, gente batendo pé, gente se mexendo, entendeu? Então fica esse ruídozinho aqui, né? Então o gate basicamente é uma ferramenta que ela funciona ao contrário do compressor. Quando um áudio não bate o quanto de decibéis que você estipulou, ele fecha o portão, né? Gate é portão. Ou seja, ele não deixa esse áudio passar, ou seja, ele vai zerar o volume desses lugares aqui. E quando você determinar, todo áudio que passar de 12 decibéis, ele tem que ser ouvido. Então, quando o áudio passa de 12 decibéis, você escuta. Quando ele está abaixo, ele zera o volume. Então, basicamente, é isso que essa ferramenta faz. O saturador é outra ferramenta importante, porque o que isso faz?
como o próprio nome diz, satura, ou seja, ele vai gerar mais harmônicos para algum instrumento. Por exemplo, você está com um instrumento muito apagado, né? Então, ou seja, falta harmônicos agudos. Então, através desta ferramenta, você consegue selecionar a região aqui, ó, a frequência, né, que você quer. Por exemplo, agudos vai estar aqui em 7.000, 4.000 para cima aqui. Então você consegue gerar mais harmônicos naquela posição e gerar um certo colorido para aquele áudio, certo? Aqui nós temos uma ferramenta que ela é conhecida e não é ao mesmo tempo, que se chama o equalizador. Quase todo rádio, né, ele vai ter aquela funçãozinha de equalizador, né, que é aumentar os graves, aumentar os médios ou aumentar os agudos, né. Então, normalmente, o pessoal que escuta som no carro quer deixar o grave lá topado, fazendo aquela maior chiadeira, bagunça que você não escuta direito e a qualidade sonora vai para o espaço, né. Porque exatamente aqueles equalizadores não são tão precisos. Aqui, ó, você consegue controlar a frequência, ou você pode vir aqui arrastar com o mouse. Aqui você consegue o ganho, ou seja, ó, quero o grave topado, aqui, ó. Tá aqui, ó, o grave topado, certo? Porque o 1 tá numa região grave, né? E aqui eu tenho o kill. O kill, basicamente, é o quanto você fecha essa curva aqui, ó. Certo? Então, por exemplo, eu quero atenuar só uma frequência muito específica, né? Muito específica. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, essa onda 2 aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu quero atenuar uma frequência muito específica ou cortar um ruidinho que tem lá numa frequência X, né? Aquele ruidinho constante daquela frequência. Então eu consigo fazer através disso. Lembrando que para cima você está dando ganho, para baixo você está diminuindo. Ó. Você pode fazer por aqui também, ó. Negativo, positivo, certo? Então, e aqui, ó, você consegue trabalhar melhor onde que está cada um desses controles. Eu quero 4 aqui no grave, eu consigo pôr, ó. Aqui, ó, o tipo da onda. Ou seja, eu quero que ela seja, que ela corte aqui, ó. Olha o que vai acontecer. Então, por exemplo, aqui, ó, passou por uma onda que eu estou cortando frequências. Ela passa quase como se fosse um filtro. Ou seja, o que eu estou cortando? Aqui para trás nada você vai ouvir, só daqui para frente. Eu posso fazer ela, ó, nessa onda aqui, ó, ela tem um outro modelo de onda. Que é o que? Eu estou permitindo, ó, mesmo que eu corte, ainda eu estou permitindo uma pequena passagem aqui, e assim por diante. Daí isso vai depender muito de da sua necessidade, certo? Não dá para entrar em muito detalhe exatamente pelo mesmo motivo. Senão já está longa um pouco esse vídeo. Então eu quero ser dar noções básicas para vocês de cada ferramenta. Isso aqui é um compressor multibanda. O que isso aqui faz? Isso aqui faz a mesma coisa que esse compressor que eu já expliquei. Só que você consegue selecionar pontos específicos da banda para ele comprimir. Ou seja, você tem aquele ruidinho na guitarra lá numa frequência de 2050 lá, Hz, certo? Então, o que você faz? Mas se você usar o equalizador, ele vai apagar a guitarra. Então, você usa um compressor multibanda, que ele vai comprimir aquela região, ele comprime, deixa alguns harmônicos passar e outro não, e daí você consegue atenuar aquele defeitozinho e não precisa deixar a guitarra apagada, certo? Então basicamente é isso que esse compressor faz. Aqui você tem agudo, médio e os graves. Aqui, ó, você tem o famoso reverb, né? Reverb, aqui você tem a função, que é a função que vai dizer o quanto de reverb que vai ter no som, ou seja, dry wet, seco e molhado. 0, som como ele entrou ali, como ele está aqui sem nenhuma atuação do reverb. E aqui a dosagem do quanto esse som vai sair com reverb, quanto de reverberação vai ser adicionado a esse som. Aqui, por exemplo, você tem 27% do som saindo com reverb. Aqui você tem algumas funções, que o decay time é o quanto esse reverb vai durar. São as duas funções mais importantes desta ferramenta aqui. E aqui o delay da mesma forma. Aqui você tem a sincronia, ou seja,
para ele estar sincronizado aqui com o tempo que você colocou, para não ficar aquele delay, a música num ritmo e o delay em outro. Aqui os tipos, né, se vai ser 3, se vai ser 4, ou seja, 4 batidas, né, junto com a música, então ele vai bater 1, 2, 3, 4. Se você colocar em 3, ele vai fazer 1, 2, 3, 1, 2, 3 e assim por diante. Aqui, ó, qual a frequência que você quer que esse delay atue? Aqui no feedback é o quanto que você quer de repetição, ou seja, você quer repetições infinitas, né? Você quer 28% de repetição, então ele vai, se você colocar infinita, você vai falar alô, low, 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 e nunca vai parar, né? E aqui você tem da mesma forma dry e wet, lembra? Seco e molhado. Então qual a porcentagem de delay que vai ter dentro desse som? Vai ser 14%? Vai ser 34%? E assim por diante. Eu acho que aqui eu acabei por abordar todas as principais funções, tanto do programa e os principais plugins que vocês podem usar, certo? Então basicamente é isso, eu queria mostrar um pouco do programa, alguma coisa assim, exatamente para pessoas que não tenham ainda contato com o programa, e espero que tenha sido útil para vocês um pouquinho desta aula, certo? Agradeço a vocês que assistiram a aula, terem chegado até aqui, e um grande abraço.